Cada um é cada um, o desejo de sonhar. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Cada um é cada um, o desejo de sonhar. Cada um é cada um, o desejo de sonhar. Ê, mundão grande sem porteiro. Ó, cantar mais, Tião. Tá lindo isso. Não, mas Para eu não. quero... Pode falar, É? gente. Pode ir falando. Eu sou tipo, aperta play e pode ir conversando. Oi, Ana, Ana Maria. Oi, tudo bom? Gente, desculpa a demora, meu computador não tá ligando, eu tô no celular. Menina, vai no seu tempo que o povo ainda tá... Marina está mandando notícia pelo e-mail de que não poderá estar conosco, infelizmente. A gente dá mais 1 ou 2 minutinhos, né? E começa, só porque eu acho que, né, também as pessoas que tiveram aí suas intercorrências vão entrando na hora que conseguirem. Né? É. Tião, quer cantar todo mundo? Quer botar a gente para cantar uma vez? E aí a gente começa? Vamos cantar uma vez junto? Bora. Aperta o play. Vocês topam Aperta o cantar play. todo mundo junto uma vez? Vamos Essa nessa. música com o Tião? Então, eu aprendi essa música lá com a galera do Cacuriá, lá do Maranhão. Ela faz parte de um conjunto gigantesco de músicas mega sensuais e incríveis, tocadas normalmente por senhoras tamboreiras. E essa é uma delas, que diz assim: fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Tem uma segunda voz. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Vocês, dá umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Dá umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Eita! Obrigada. Vamos nós. Tião. Obrigado. Queria, só para dizer, né, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todas essas linguagens novas que eu ainda estou aprendendo a falar. Mas a gente está, né, acho que muito feliz de estar aqui vivendo um pouco podendo oferecer essa degustação aí, esse gostinho desse programa, desse Profides. E a gente vai falar mais sobre ele, apresentar mais sobre ele daqui a pouco. Flora, Helena, Tião, vão contar, Roberto está aqui, Dima também, que já participou. Mas eu queria, para a gente começar, convidar a gente a dar uma aquietada, assim, né? Dar uma organizada no corpo, então achar
justamente um lugar confortável. E primeiro dar uma mexida, antes de aquietar, talvez sentir o corpo. A Helena tinha falado de talvez uma automassagem, sabe? Então começar assim, talvez tocando um pouco o rosto, acordando essa parte bem delicada do nosso rosto. Acordando aqui os ombros. Pode ir mexendo de uma forma que para você seja confortável. Às vezes uns tapinhas assim dá uma acordada também, né? É isso, espreguiçar, tô vendo uns bocejos aí, é isso mesmo, dá uma... Sente, né, onde que é. Aqui nas costas às vezes pega mais, quem tem filha como eu, pequena, que tá toda hora carregando no colo. Ou aqui, essa parte da costela, aqui assim, dá uma esfregada, que boa, aqui atrás. Ai, quase virei a cadeira. A perna, mexe na perna, esfrega um pouquinho, lembra que tem perna, olha só que coisa maravilhosa. É isso, deu até calor, ó, já na Monique. E aí senta, e aí tenta achar uma posição confortável, de preferência com os pés no chão. Deixa um pouco teu corpo encontrar com o espaço do teu corpo, sabe? Ele com ele mesmo, assim. Solta as mãos. E aos poucos, se puder também fechar os olhos. E deixa eu tirar o meu som, senão ele vai ficar apitando aqui em vocês. Fechar os olhos. E um pouco entrar em contato com a sua própria respiração. Não precisa alterar a sua respiração, só observar um pouco ela acontecendo. O ar entrando, o ar saindo. Movimento que a gente faz tantas e tantas vezes na vida. Que a gente faz muitas e muitas vezes sem perceber. De quando a gente nasce até a hora que a gente se vai. Presta um pouco de atenção para ele agora. E eu queria convidar a gente a perceber essas duas qualidades que tem na nossa respiração. O nosso inspirar e o nosso exalar. A qualidade do ar que entra e a forma como ele entra no nosso organismo. E a qualidade como ele sai. Distintas e tão complementares. Tão a mesma respiração. Queria que a gente atentasse a esses processos que estão acontecendo na gente o tempo todo. Por mais que a gente esteja quieto,
aquietado fisicamente, talvez, agora. Muitos movimentos estão acontecendo dentro da gente, na gente, nesse nosso organismo. Porque os organismos são assim. Uma atividade constante em relação, inclusive, com esse ambiente. Não fosse esse ar que a gente respira, a gente não poderia existir. Inclusive, ensinam para a gente que as plantas fazem um processo contrário ao que a gente faz, né? A gente pega o oxigênio e devolve o gás carbônico, e as plantas fazem o contrário. Nosso organismo possivelmente não teria nunca nem surgido se não fossem as plantas e a atividade que elas carregam em seus organismos, em sendo quem são. Eu queria convidar a gente a imaginar, inclusive, uma semente que, quando a gente coloca na terra, vai criando, ao encontrar com essa terra, ela pode ir criando raízes, e depois o broto que sai em direção ascendente, as raízes vão para baixo e esse broto vai para cima. A gente tende a dizer primeiro as raízes, depois o broto, o caule e as folhas. A gente tende a dizer semente é uma coisa, raízes é outra, folha é outra. Mas eu queria convidar a gente a perceber como, ou a sentir talvez, essa planta como atividade. De relação entre o que a gente chama das suas diferentes partes, entre essas raízes e essas folhas, e perceber que não haveriam raízes crescendo se não fossem as folhas ali também a partir de um momento, e as folhas a partir também das raízes, e dessa relação com o ambiente dela, com a terra, com a luz, com a água. Assim como a gente não poderia ser sem essa relação com esse ambiente, com a água, com a luz, com a terra, com as plantas. Queria convidar a gente a essa compreensão desses organismos como essa atividade que está o tempo inteiro se relacionando entre si e com o seu contexto, com o seu meio. Como é perceber uma planta como partes? Como é perceber como um organismo vivo?
com essas relações todas, nessas relações todas. Em tempos que a gente fala de isolamento, tudo que a gente realmente pode conseguir tem a ver com distanciamento, porque nada do que é vivo é isolado. É sempre em relação. Essa atividade maravilhosa da vida pulsante. E aos poucos, deixa essas ideias aí assentarem e vai voltando a sua atenção para o seu próprio corpo, para o seu próprio organismo. Começando a mexer. Talvez espreguiçando de novo. E chegando para esse nosso espaço. Tudo bem? Helena, Flora, querem falar algo? Pegar essa bola para a gente seguir? Obrigada, Ana. Acho que a Helena pega, né, agora? Pode ser. Então, boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Helena, para quem não me conhece, sou facilitadora associada do Instituto Fonte, consultora associada. Hoje somos 5 no Instituto Fonte. E o Fonte surge, então, há 20 anos, né? Com o propósito de trabalhar o desenvolvimento de grupos e indivíduos. E como me deram pouquinho tempo, né, que a gente precisa cuidar, eu acho que é importante contar que a nossa agenda aqui é falar um pouco agora do programa bem rapidamente, mas no final a gente vai falar um pouquinho mais, vai ter um tempinho, e depois a gente parte para um exercício. Então eu conto um pouquinho de onde a gente se apresenta, parte para um exercício, e do exercício a gente volta então para as nossas dúvidas, questões e uma apresentação mais do programa, enfim, detalhes que vocês queiram saber mais sobre o programa. O Profides, ele é um programa que nasce há 15 anos? É isso? Acho que é, né? Eu sempre fico em dúvida da idade. E a gente tinha uma crença de que o Profides, o Roberto até estava conversando no início, quando a gente abriu, uma crença de que o Profides era para fazer presencial, era para fazer imersão,
e que era uma delícia fazer desse jeito, claro. Mas eu acho que a gente vivia com uma pergunta já há algum tempo que a pandemia ajudou a resolver, que é assim, quais são os novos formatos do Profites, né? Então, um programa que acontecia em 5 módulos presenciais passa a acontecer, então, online. E, como deu super certo, e teve gente que gostou, e funcionou, então a gente está vindo para a segunda turma. E não, é um programa de formação, mas eu diria que ele é, na verdade, um percurso, e depois que a gente entra, a gente começa a fazer parte de uma comunidade de profissionais de desenvolvimento, porque parece que a gente, de alguma forma, não se separa e vai chegando sempre mais gente, um e outro, e outro, e outro, né? Então, eu falo que o Profites, além de um programa, ele é uma comunidade mesmo. É um percurso que tem uma formação experiencial, a gente vai experimentando. Ele tem algumas bases teóricas, uma base teórica principal, a fenomenologia de Goethe, né? Que a gente vai falar mais sobre isso, porque acho que agora não dá tempo. E é isso que a Ana trouxe um pouco da árvore da meditação, né? A gente vai olhar para as relações, e é um programa para quem tem perguntas sobre a sua própria prática. Se você tem perguntas, você está no lugar certo. E se você acha que não tem, você vai encontrar um monte. Certamente, né? Você vai descobrir que tem mais do que você imaginava. É isso. Então, bem-vindo a todos e todas, e que agora a gente vai fazer uma rodada em que cada um vai ganhar 1 minuto para... 1 minuto, olha que tempo! 1 minuto. Inicial, para que a gente, então, diga quem a gente é, né? De onde a gente vem e o que nos trouxe aqui, como é que a gente chega aqui. Quem começa? Eu mandei agora o link para algumas pessoas por WhatsApp, então a gente vai ter mais pessoas chegando. Bem-vinda, Domênica e Ana Luísa, viu? Domênica! Olá, Flora! Quanto tempo! Helena Tempão. também. Abre aí para a gente te ver. Vou abrir sim, Ellen. Vou sair do telefone e vou entrar no computador, que é melhor. Tá bom. A gente tem pergunta para chegar que você propôs? Desculpa. Pois é, quem nós somos, né? Assim, não em 1 minuto, assim, rapidamente você faz um comercial de quem você é e depois de onde você vem, como você chega até aqui. É isso. Eu posso falar? Posso começar? Pode. Quem falou posso falar foi a Kali. Isso. Bom, muito prazer. Eu sou a Kali, eu estou aqui falando de Olinda, Pernambuco, mas eu sou do Piauí, sou do interior do Piauí e moro aqui em Pernambuco há 8 anos. Bom, eu atualmente trabalho com captação de recursos e elaboração de projetos, e eu estou aqui, assim, bem... Estou ansiosa, caí bastante de paraquedas aqui, porque 2 pessoas muito especiais me enviaram essa história, que uma foi a Juliana Paz, com quem eu trabalhei com ela no IAD um tempo, e hoje ela é uma irmã para mim aqui em Pernambuco. E a outra foi a Suzani, com quem quase trabalhamos juntas, onde ela está agora na Fundação Terra, mas os caminhos foram para outros lugares. Mesmo assim, ela me enviou esse convite, e é isso. Eu trabalho com projetos de desenvolvimento social, eu tenho, inclusive, outra pessoa acabou de entrar aí, o qual a gente é incrível esses encontros da vida, né? Que é a Domênica, a gente trabalha juntos aí já tem um tempinho. E é isso, gente. Sou bem manga verde mesmo aqui, viu? Tem uma prova super difícil no final, mas eu acho que até lá você dá conta. Cadê a Domênica? Domênica, você finalmente chegou ao Profites, Domênica? Quantos anos você levou para chegar aqui? Eita, 11.
11. Estava fazendo essas contas ontem e pensando muito em você, porque a gente não fica fazendo declaração de amor para todo mundo em todo canto, né? Mas ela sabe da importância que ela tem para mim. E ela fazendo e ficando lá, porque eu sou do tipo de gente que tem esses amores todinhos, mas a gente não fica dizendo o tempo todo. Mas eu estou aprendendo que a gente não pode demorar muito para dizer que ama, não. Acho que foi por isso que eu vim. Recebi um e-mail de Flora semana passada, e na hora que eu recebi, eu preenchi o forms e mandei. E, enfim, estamos aqui. Te amo também, o Wellington também, muita gente que faz muito tempo que eu não vi, que eu estou vendo aqui agora, e fico muito feliz em saber que nós estamos aqui. Conta para o povo. Sim, eu sou Domênica. Sim, eu sou Domênica. Estou falando aqui de Pernambuco, estou em Olinda agora. Tem uma ação que vai começar agora com Cali, duas ações que a gente vai começar agora, vai fazer aí nesse trabalho. E também trabalho com educação, e agora mais educação e ancestralidade. Estou junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, trabalhando com povos tradicionais e comunidades indígenas, e trabalhando ligado à pedagogia griot, e levando muita coisa que eu aprendi também, né? Eu digo para todo mundo que quando eu começo a escrever qualquer coisa, eu começo a escrever pela tabelinha do monitoramento, que foi a primeira coisa que eu aprendi com essa mulher que pegou agora a caneca e está bebendo bem acolá. Porque eu acho que é bem por aí, né? Da gente olhar mais ou menos o terreno por onde a gente vai estar, o tempo que a gente tem para fazer. Então, eu acho que esse tempo todinho era o tempo que eu tinha para me organizar, para chegar até aqui. Que bom que eu consegui. Bem-vinda, que bom. Posso me apresentar, então? Pode, Isis. Meu nome é Isis Flora, venho da área da educação, né? Sou professora desde cedo, é a minha área de formação que eu amo. A minha vida deu uma reviravolta e de um ano para cá ela virou de ponta cabeça com a entrada do Tchão na minha vida. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma boa bagagem acadêmica, mas uma bagagem ainda capenga de relações, né? De olhar para mim, de olhar para as minhas perguntas, de olhar para o meu fazer, né? Então, cheguei no curso por um convite do Tchão, e eu tenho muitas questões mesmo, assim, sobre, né, como que eu posso tá crescendo profissionalmente, mas olhando para mim, sabe, olhando para o outro. E foi muito interessante que eu cheguei muito agitada, porque eu fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu estava pedindo o link para a Flora, terminando de lavar a louça, sentei aqui numa agitação só. Aí comecei a escutar a música do Tchão, fui dando uma viajada. Aí não consegui embarcar totalmente na meditação da Ana, mas me ajudou muito a relaxar, sabe? Então, assim, achei muito bacana isso tudo até aqui. E como o Tchão falou, eu moro em Paquetá, né? Que é um privilégio aqui no Rio de Janeiro. Delícia. Ana Maria? Eu? Ah, porque sua câmera estava piscando, achei que você tinha tirado aí o microfone e começar. Eu acho que eu estou com a internet um pouco ruim, porque a minha imagem, para mim, está meio travada. Vocês estão me ouvindo? Bem. Ah, que bom. Então, e que ela falou que de um ano para cá a vida dela deu uma reviravolta, a minha também. Eu saí de um trabalho de uma empresa onde eu trabalhei 35 anos, e juntinho, assim, questão de 2 semanas do início da pandemia. Então, eu me vi, de repente, assim, sem fazer o que eu fazia há muitos anos, que era sair de manhã para ir trabalhar, e todo mundo ficando em casa junto comigo, aquela coisa assim, de repente você está dentro de casa junto com todo mundo, e aí então a reinvenção veio
Então, assim, eu estou num momento de total reinvenção. E algo que eu vinha já há muito tempo querendo fazer é atuar no terceiro setor. E aí falei, acho que agora é uma grande oportunidade. E eu tinha a intenção de fazer o Profides ano passado, mas assim, as coisas não acontecem por acaso, eu acho, né? Então, eu perdi a inscrição, perdi o prazo, perdi tudo. As turmas aconteceram e eu fiquei sabendo, assim, eu recebi todas as informações, foram aquelas coisas que foram passando, então acho que não era o momento mesmo. E agora, quando eu recebi o convite através da Flora, falei, esse eu não perco. Corri preencher a ficha e, assim, quando veio o convite para essa oficina, eu falei, vou lá, porque eu fiz a pós-graduação com o pessoal do Proteus e do GRA, foi meu primeiro contato na vida com a fenomenologia, tudo muito, muito novo, mas eu me apaixonei pela prática. E só que assim, eu sinto que é uma coisa, a própria palavra diz é uma prática, né? Então, como é que você pratica a prática? Isso é uma coisa que está comigo e vem crescendo essa questão da prática, porque é igual fazer ginástica, né? Você tem que fazer se você quer ter um corpo sarado, ou seja lá o que for, por motivos para ser saudável, e a gente tem preguiça, né? Eu comparo um pouco isso, porque não é uma coisa simples. Você tem que ter disciplina, tem que estar lá, tem que acordar, tem que ir. Então, acho que o Profides para mim é isso, é me trazer de volta para uma prática onde eu tenho que ter mais disciplina e ver se aí eu consigo entrar mais nisso, porque é que nem um bichinho, né? Te morde e não solta mais. Peguei. É isso. Muito bem. Quem pega o próximo minuto? Posso falar? Eu sou a Monique. Eu, na verdade, também caí meio essa última semana. Quem, na verdade, me acendeu essa possibilidade foi a Tati Piva, que é grande parceira de trabalho hoje. Eu venho enfim, eu sou educadora, formada na área de educação, fiz todo um caminho na parte de escolas, depois fui para a área social, aí morei na Bahia há 14 anos, no Projeto Axé, em outras coisas, enfim, sempre num trabalho ligado à educação e arte e educação, basicamente, e inclusão das crianças todas que estão em risco. Enfim, tenho toda essa trajetória que eu acabei esquecendo um pouco dessa trajetória com a maternidade, porque eu tive que ganhar dinheiro, e aí eu tive que mudar totalmente o rumo da minha vida por 16 anos. E acabei indo parar, enfim, montei uma escola de arte que acabou fazendo festas nos finais de semana, e aí as festas me fizeram sobreviver até a pandemia. E eu estava bem cansada, mas ao mesmo tempo estava muito difícil abrir mão da renda que eu tinha nos eventos. Então, isso foi uma coisa bem difícil, mas a pandemia foi uma grande oportunidade de poder abrir mão e voltar para a minha história original, que eu acho que é o que eu gosto de fazer na vida mesmo. E no meio dessa história toda, eu acabei, enfim, pela própria pandemia, eu morava numa vila, me aproximando de uma vizinha, enfim, de lá, que acabou indo para um projeto no Piauí, tem alguém do Piauí aí. E aí eu acabei me envolvendo e retomando esse trabalho de consultoria nesse projeto que é no Piauí. Então, acho que eu estou numa mudança, num retorno, mas, enfim, tem uma bagagem, mas é uma volta para um outro lugar diferente, com 16 anos a mais, a maternidade, tudo isso nas costas, mas está sendo super legal, super prazeroso, super difícil nesse começo de pandemia, porque eu não consegui ir até o lugar, então é um outro formato de trabalho. Acho que aprender com vocês um pouco do trabalho virtual é uma dos meus objetivos, como a gente trabalha nessa distância. Eu acho que esse ano foi um ano difícil para mim nesse sentido. Mas, enfim, eu estou me aproximando para tentar entender um pouco o que é, entender melhor o que é o Profides,
para ver se eu me encaixo, né? Sou uma pessoa muito pragmática, muito cética para as coisas, então eu tenho um outro perfil diferente na trajetória, mas acho que eu posso aprender bastante com isso, acho que eu estou bem precisando disso. Muito bem. Só boiar um pouco, Monique. Não, preciso sair um pouco desaterrar um pouco. Do controle, né? Bem-vinda, Ana, bem-vindo, Tadeu. Tadeu, não sei se conseguiu, mas ele está aí com 2 links. E a Ana acabou de entrar agora. A gente está fazendo uma breve apresentação e contando quem nós somos, né? Da onde a gente vem e como chegou até aqui. Seja bem-vinda. Quem pega agora? Posso falar? Olá, eu sou Bia, sou arquiteta de formação, sou de São Paulo, estou aqui. Sou uma das idealizadoras do projeto Vias, que é um projeto de juntar líderes para pensar Brasil. O Wellington é uma dessas pessoas e a Ana é uma das pessoas que está aí nos ajudando, nos assessorando. É um projeto... Ai, peraí. Desculpa, gente. É um projeto que tem como ferramenta essa prática, que vem através do César Matsumoto, que é quem me mandou o link de hoje, né? Eu sou super manga verde, como disse, acho que a Kali, né? Completamente. Sou sementinha ainda, não sou nem manga verde. E aí, queria me familiarizar, me aprofundar. A gente está com a Alan do Proteus, também está nos assessorando no projeto. Então, tentar, né, me aprofundar para contribuir melhor. Acho que é isso. Obrigada, é um prazer. Você está carregando uma outra pessoa, né? Ah, é verdade. Aí, gente, eu estou com 8 meses e meio de gestação, então eu quero também entender o projeto para eu ver como ele se encaixa, né, nessa minha nova vida que está para começar. A bem da verdade é essa. Se fosse presencial, podia te contar, né, Tião? Que eu fui para lá com o meu pequeno, que hoje tem 15 anos. Olá. Eu acho que a gente consegue ir encaixando, né? Vamos avaliar, vamos ver, tomara. Vamos ver. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu posso emendar e me apresentar. Eu sou o Lucas, recentemente completei 27 anos. Eu cheguei até aqui primeiro porque eu morava na Bahia, no Ecovila, onde eu conheci o Tião, morei próximo ao filho dele, e aí o Tião chegou para passar uma semana, eu não sei se ele foi de férias e não conseguiu ficar de férias, ou se de fato ele foi para ensinar a gente, mas eu estava como facilitador de um programa educacional lá, que a gente chama de Universidade Viva, e ele deu, enfim, umas oficinas para a gente, aquilo realmente me mexeu, fiquei bem inquieto com os exercícios, e aí chegando em São Paulo, quando eu mudei para cá, eu fui conhecer a Ana fazendo o ativismo delicado no Noetá. E aí também achei super interessante, incrível o trabalho, e fiquei curioso para saber como aprofundar, né, nessa prática, nesses exercícios malucos que mexem com a nossa existência aí. E também como aprofundar na prática mesmo profissional, de ser um facilitador, de ser educador, de ser um monte de coisa que eu nem sei muito nomear ainda. Acho que eu estou numa fase de tatear várias partes de trabalho. Então, às vezes eu sou consultor, às vezes eu sou educador, às vezes eu sou facilitador, às vezes eu sou, sei lá, um monte de coisa, professor. Então, eu acho que ainda estou vivendo uma fase muito exploratória do campo profissional, então isso é bem gostoso e também me convida a aprofundar cada vez mais. Então, eu tinha me inscrito para o Profid já há algum tempo atrás, lá quando eu fiz, nem lembro quando foi, acho que 2019, talvez, o ativismo delicado, e aí chegou essa oportunidade, então estou contente de estar aqui, e estou curioso, já emenda, eu vou ter que sair
às 5, que eu tenho um trabalhinho aí também como uma das coisas das 1000 coisas que eu faço. Então, eu já queria jogar minha perguntinha para depois a gente investigar, que é sobre os horários e cargas horárias semanais e tudo mais. É isso, Tá pessoal. bom, a gente te responde, Lucas. Obrigado. Boa tarde, eu também vim aqui e não me apresentei, né, da Mãe Educada. Eu sou Flora, eu também sou do Instituto Fonte e venho trabalhando no Instituto Fonte desde que ele se fundou em 99. E desde 2002, acho que eu conheço o Alan Kaplan e ele foi a pessoa generosa que ele costuma ser, de me guiar nesse caminho dessa prática, dessa abordagem, e para mim foi um privilégio e tem sido a cada vez que eu me encontro num grupo como esse, né? Acho que eu vou dizer só isso por enquanto. Eu queria dizer principalmente para o Lucas, que talvez a sua pergunta a gente vai responder depois de você sair, porque a gente pensou essa tarde como uma oficina mesmo, então, como uma possibilidade de todo mundo participar dessa tarde, experimentando um pouquinho o que é um encontro do Profides. E mesmo aqueles que talvez não consigam, nesta oportunidade, não saiam daqui, digamos assim, de mãos vazias, né? Que todo mundo tenha uma experiência significativa, não só uma conversa agradável com pessoas interessantes. Então, a próxima hora e meia, na verdade, hora e meia, vai quase acabar na hora de finalizar mesmo o nosso encontro. Eu estou trazendo uma proposta de um exercício para a gente fazer. E é um exercício bem característico mesmo do Profides. O Profides ele é composto de diferentes práticas, as meditações budistas ou não, que o Marcelo fala que tem como prática, mas que a Ana também nos ajudou a conduzir, movimentos com o corpo, muita coisa de observação de elementos vivos, sejam na natureza, seja os próprios ambientes sociais em que a gente vive, né, com os quais a gente trabalha. Então, a gente queria oferecer essa oportunidade para que também as pessoas pudessem dizer, nossa, pode ser a minha praia ou pode não ser, né? E se experimentar nesse tipo de exercício, nesse tipo de abordagem, de conversa, porque isso que muitas pessoas falaram, né? Assim, desde a Monique, desde a Beatriz, o próprio Marcelo, ou também a Heloísa, que é cientista social, socióloga, né? Todo mundo assim, né? O que eu faço com esse meu trabalho que eu não dou conta, né? Então, o Profides trata da gente, sim, olhar para esse contexto e transformá-lo na medida em que ele pode ser e merece ser transformado, e a gente entende que isso também acontece se a gente se move do lugar em que a gente está. Como é aquela fala? Foi a Monique que falou. Abrir mão e voltar para uma trajetória, mas agora num outro lugar, né? Então, isso, da gente também se mover muitas vezes do lugar em que a gente está para poder lidar com esse mundão a partir de outro lugar. E a proposta do exercício que eu tenho para vocês é um exercício para a gente olhar para esses tempos que a gente está vivendo.
para esses dias, para esse já mais de ano, né? É para a gente olhar para esse momento, mas particularmente para os últimos meses ou para as últimas semanas, se a gente quiser. Eu vou mandar por aqui no chat, tá? Então, vocês não precisam anotar nada do que eu vou falar, isso vai estar escritinho para vocês, detalhado. Então, mas é bom a gente estar ouvindo para ver se a gente pega tudo, né? E a gente queria convidar vocês para pensar particularmente no último mês, nos últimos dias, digamos assim, porque a pandemia tem se movido, mas ela também tem sido a pandemia, né? O isolamento, tudo meio mais ou menos igual desde abril do ano passado. E aí eu queria que vocês olhassem os últimos dias e tentassem perceber como vocês se sentiram nesses dias. Eu queria que vocês anotassem, observassem e anotassem. Que tipo de pensamento vocês tiveram nesses últimos dias? E podem ser pensamentos de qualquer ordem, sobre você mesmo, sobre você no lugar em que você vive, pode ser você no trabalho, pode ser você na sua relação com casa, mas que tipo de pensamento você teve? Do que você se sentiu cansado? O que tem te cansado? O que tem te chateado? Mas talvez também você tenha encontrado que tipo de situação ou que tipo de coisa tem te animado, tem te trazido esperança, tem te colocado a seguir adiante. Procure identificar uma, duas situações em que você percebe tanto esse ser cansado quanto esse seguir adiante. Tente anotar, descrever um pouco esses momentos. Os detalhes são importantes nessas horas, mas também não tanto detalhe que você se perca neles. Tá? Mas não deixa de anotar, aqui teve uma diferença que ali não teve. A sutileza, talvez a gente esteja também buscando provocar vocês a olhar. Quando vocês tiverem feito esses 3 passos, né, aí a gente queria convidar vocês a olhar para essas situações como um todo, assim, né? E tentar se identificar tudo isso que você tem pensado, que tem te cansado, o que tem te animado, que situações isso aparece, que você olhe isso como um conjunto de coisas, não como partes de algo, e você tentar se encontrar aí nesse todo, o que isso diz sobre você. O que te ajuda e o que te desafia. Sobre esse momento, a gente queria saber também o que você enxerga sobre as luzes e as sombras dele, a partir dessa sua experiência. Isso tudo a gente queria que vocês refletissem, não é até às 5, vão ser 15 minutos. E aí a gente vai se dividir em trios e a gente vai ter 30 minutos para trabalhar nos trios.
e cada pessoa vai poder compartilhar o que pôde refletir, particularmente sobre os 3 momentos desse exercício, os 3 iniciais, que vocês já vão ver já já quais são eles. E a sugestão que a gente dá é que cada um conte as suas reflexões por 5 minutos, para que aí as outras 2 pessoas possam devolver para quem contou a sua história um pouquinho sobre o que ouviram. O que parece, por exemplo, o que parece ajudar o colega ou a colega nessa trajetória? Ou o que é que salta aos olhos, né? Ouvindo as histórias do colega, do conjunto dessas histórias, o que é que parece que ajuda ou desafia essa pessoa? Qual é o fio desse caminho? Tem uma pergunta, essa pergunta final sobre o que te ajuda e o que desafia, as luzes e sombras, vocês podem discutir no grupo se tiver tempo, mas o principal são as 3 perguntas iniciais. O arquivo já está aí no chat para vocês, tá bom? Eu queria sugerir que a gente fique aqui entre nós nessa reflexão individual. Se vocês preferirem, podem virar de lado, podem desligar a câmera, porque a gente aí vai fazer a divisão dos trios entre vocês, e daqui a 15 minutos a gente vai convidar vocês para ir para esses grupos e depois retornar para cá daí meia hora. Entre o grupo e voltar para cá também, a gente vai sugerir que vocês façam uma pausa de 5 minutos para pegar café, uma água, fazer isso que eu tenho que fazer, porque a diabetes me obriga a comer de meia em meia hora, fazer xixi, enfim, tá bom? A Ana tem uma coisa para complementar. A gente tem uma tendência a falar, ai, já pensei, ai, vou só anotar aqui os bullets. Então, o meu convite, assim, essa prática, ela é bem exigente da gente, nesse sentido de, sabe, vai para as anotações, pensa nas situações, tenta descrever elas, isso faz muita diferença no exercício. Então, o meu convite é vocês, assim, mergulhem nesses 15 minutinhos agora nisso, sabe, da forma mais íntegra, driblem esse, já sei, que vai rolar dentro da gente, pelo menos em mim, sempre rola até hoje, 10 anos depois, tá bom? Uma outra forma de dizer isso que a Ana fala é como se você anote como se você estivesse revivendo a situação nesse momento, tá bom? Então, bom trabalho por enquanto. Muito obrigada. Flora, uma dúvida. Faz diferença a gente escrever à mão ou a gente digitar? Então, Elô, para mim faz. Tá. Mas pode ser que para você não faça, não. Ok. Tá bom? Tá joia. Muito bem. Vamos encerrando. A Ana agora queria pedir para a gente voltar para cá. E a Ana vai nos ajudar a ir para os nossos trios. Eu queria recomendar a você, Lucas, já que você sai daqui a pouco, se você puder, por gentileza, ser o primeiro a falar no seu grupo e ter um retorno dos seus colegas, que assim talvez você saia um pouquinho mais abraçado aqui, né, do nosso encontro. E a gente deve... Você fez perguntas na sua ficha de inscrição para essa oficina, e a gente deve te mandar uma mensagem tentando ajudar
a esclarecer ou marcando uma conversa com você depois, tá bom? Tudo bem, eu tenho o contato estou em contato com a Ana por WhatsApp, qualquer coisa a gente se fala por lá, tirar as dúvidas, tá bom? Nesse processo. E eu sei que, assim, dizendo para todo mundo, né, quem tem dúvida, que isso é só uma amostrinha, é só tem muita coisa, muito mais. Isso vai aprofundar muito e é muito gostoso poder estar conversando com pessoas que estão lá te ouvindo e você ouvindo, porque tem tanto aprendizado nas trocas, tanto. Eu gostei muito de ouvir o que a Elô falou, do que ela ouviu de mim e depois do que ela falou. Então foi bem gostoso. Adorei, obrigada. Acho que a nossa conversa aqui pode ir também no caminho das percepções assim sobre esse todo e parte que a Monique começou a falar, ou seja, ir um pouquinho mais perto de conteúdo, deixando o processo, né, o jeito como o exercício foi feito, como vocês se sentiram, ver se surgem mais coisas aí a partir desse que chamou a atenção ou que ficou vivo para a gente. Flora, quando você fala isso, o que me chamou muita atenção no exercício é que a gente olhou basicamente o tempo inteiro para os nossos sentimentos e para as nossas reações diante daqueles sentimentos, né? O conteúdo que eu vi foi isso, né? E a gente, pelo menos eu, né, estou acostumada a gente olhar para conteúdo acadêmico, e aí você não olha para o que você está sentindo naquele momento, sabe? Isso me chamou muita atenção. Uhum. É legal ouvir você falar isso, Isis, porque eu vou, se você estiver com a gente, acho que eu vou te chamar sempre de Isis só, viu? Isis Flora é quase como se eu estivesse falando só comigo mesma. Mas o meu nome, Flora, é Isis. Flora é sobrenome. É sobrenome? O nome é só Isis, então tá. Então vou te chamar de Isis mesmo. É interessante ouvir você falar isso, porque para o Profides, assim como acho que para essa abordagem que o Goethe desenvolve, né, a gente faz parte desse conteúdo. E da gente, muito do que a gente normalmente é chamado a não falar, é justamente disso, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da gente também se perceber na relação com esse mundo, né? Se colocar nessa relação. Então, acho que falando um pouco do que essa abordagem traz, digamos que olhar para a gente mesmo no Profides é uma coisa constituinte do programa, faz parte do que dos nossos conteúdos primários. Você também vai ter que ir, Well. Lamento muito. Muito bom você aqui nesse tempo todo com a gente, viu? Eu vou ficar mais 3 minutos, né? Porque depois eu preciso sair. Então eu vou sair. Assim. Mas super obrigado e nós vamos continuar conversando, né? Que bom. Queria perguntar se nos grupos vocês conseguiram chegar em algum lugar que conte desse lugar do todo, do momento, assim. Vocês chegaram nesse lugar ou vocês ficaram... Deu tempo ou vocês ficaram nos indivíduos? Acho que isso aparece nas 3 falas no nosso grupo. Mas a gente quase não conseguiu terminar, na verdade. A gente não terminou, na verdade, o último retorno. A gente fez todas as escutas, mas o último retorno ficou para a Domênica. Eu ainda farei, porque eu me sinto responsável por isso.
partir do momento que eu tive uma devolutiva muito positiva das duas meninas. Mas acho que é o que eu estava falando no início, assim, para mim é uma coisa que é inevitável que isso esteja na fala de todas nós, né? Acho que é um pano de fundo do que a gente está vivendo, em tudo que a gente pensa nos últimos tempos, tem esse pano de fundo do coletivo, né? Isso é o que ficou para mim da nossa conversa. Não foi formalmente amarrado, mas ela é muito claro esse lugar do coletivo. Eu não estava no grupo da Monique, mas aconteceu, acho que no meu grupo também, de histórias individuais e o que a gente foi trazendo, né? De como a gente tem sentido, como a gente tem lidado com questões. Acho que todas elas permeiam o momento atual, que é o todo, né? Ele está ali presente, enfim, no contexto de confinamento, de relações que estão ali, né? Que estão convivendo muito, situações, transformações internas que a gente está vivendo e que são 100%, 150% influenciadas por esse contexto, né? Então, por aí também. Sim, eu estava no grupo do Lucas e da Isis, né? Acho que eles já falaram um pouco, a gente conseguiu chegar nesse lugar. E eu acho que o bonito desse exercício é poder ver, é um presente, assim, né? Um privilégio de poder ver como a gente se revela, né? A partir do olhar do outro. Então, a gente traz os nossos pensamentos, traz as nossas anotações e como o outro consegue traduzir esse nosso momento. E como a gente faz parte do todo, né? Como que a gente está vivendo permeia todo mundo, a gente sempre chega num lugar comum. Não tem como. A partir do contexto de cada um, mas esse lugar comum ele aparece. É interessante que acho que ouvindo agora o Lucas e você, Beatriz, me veio também a sensação, talvez, de que tem algo que está exacerbado, né, nesse momento, e essa relação entre o indivíduo e o todo, que normalmente é presente, né, agora eu acho que ela está quase que também mais exacerbada, assim, né? A gente vê mais o todo no indivíduo, ainda que não perca aquela individualidade, né? Aquela coisa única de cada um. Mas isso está bem presente. Foi essa impressão que eu tive. É uma coisa também que me chama atenção nas falas, a da Monique no início também, né? Que ela fala que é inevitável que a gente se entrelace, né? Nas nossas histórias, né? No que a gente trabalha, até mesmo no que a gente está vivendo aqui, né? E isso tudo fala para mim, assim, assim, de uma complexidade muito grande, não só do contexto e do momento que a gente está vivendo e como ele influencia a gente. E eu não sei se a gente teve oportunidade de perceber pelo exercício, mas também como a gente, como na meditação que a Ana conduziu logo no início, como a gente também, de alguma forma, devolve para o contexto algo que é nosso, né? E constitui o contexto também a partir da gente mesmo. Então, essa imbricação nesse tecido, esse entretecer, não é só nas nossas histórias, né? Coletivas, como indivíduos, mas como o contexto nos influencia e como somos influenciados por ele. E como nós o influenciamos, digo desculpa, né? Essa via de mão dupla. Acho que uma das coisas muito que me chama muita atenção assim é que eu fiz esse exercício, acho que a primeira vez com a Ana Bilioni, ela que conduziu esse exercício numa oficina que eu era participante. E, para mim, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fiz é que
olhar para o contexto, eu fiz também no começo da pandemia, e olhar para o contexto é quase, ele me trouxe uma sensação de quase de sem saída, quase como se o contexto ele tivesse, sabe, me constringindo. E aí, ao fazer o exercício, eu pude perceber também sobre que escolhas eu estou fazendo nessa constrição. Então, ter esse outro, a gente poder praticar esse outro olhar de que oxigênio ou gás carbônico nós estamos expelindo. Na verdade, a gente só expele gás carbônico, né, Ana? Mas o que o nosso gás carbônico conforma também no mundo? O que ele possibilita? Então, talvez a gente não tenha tempo de seguir nessa minha provocação hoje, mas acho que isso era uma reflexão que eu queria contribuir para a gente também, se não aqui, seguir com o exercício daqui para frente, também olhando dessa outra perspectiva. Onde é que eu sou tolhido? Onde é que eu tenho liberdade? O que eu levo para conformar também o contexto e não me sentir ou não estar absolutamente à sua mercê. O Alan Kaplan costuma fazer uma distinção entre fate and destiny em inglês. Existem as duas palavras para isso, né? Para destino em inglês. E uma é mais como... eu não vou saber exatamente a tradução, mas é quase como uma sina. E a outra é como se eu não tivesse escolha. E a outra, destino, eu tenho escolha. Então, se colocar um pouco nesse lugar também. Flora, extraindo uma coisa simples, né, mas extraindo um pouco o que a vivência nos trouxe, e que o Profides me ajudou muito, e hoje eu vi mais uma vez, quando você coloca em ação o que uma capacidade humana, por exemplo, da escuta ativa, a escuta amorosa. Éramos pessoas que nunca tínhamos nos encontrado, um instante de atenção, de escuta ativa, amorosa, nos tornou capaz de extrair o fio de ouro daquele pedacinho de existência. Então, sempre me impressiona, né, quando a gente coloca em ação o que de mais humano a gente tem, mas com qualidade, é sempre uma riqueza e você sempre descortina possibilidades novas, né? Então, eu estou grata por ter podido viver essa experiência com vocês hoje à tarde. Maravilha você estar aqui com a gente, Dima. Não, e eu acho que para mim, Dima, você está tocando num aspecto muito importante do programa, porque eu sinto que um pouco do que a gente faz, e acho que isso é legal também contar, né, para quem está aqui, tem a ver com ganhar essa musculatura desse lugar, né? É desenvolver na gente essas habilidades mesmo, que são de escuta, que são de presença, de reflexão, de sustentação. Então, tem uma série aí dessas habilidades humanas que a Dima fala, né? Que, para mim, estão no centro desse programa em relação à nossa prática no mundo, porque é isso, é quase como, né, na hora que a gente aprende a respirar e a desenvolver essas habilidades, é isso que a gente exala também, né? Então, é um pouco esse movimento de inspirar isso, treinar, fortalecer isso em nós, e banhar, né, o mundo também disso, a nossa própria prática, né, a partir de nós mesmos. Então, é isso.
A gente ainda tem 6 minutinhos. Eu queria deixar mais 2 minutinhos ainda para essa conversa. Se alguém ainda quiser trazer alguma coisa que percebeu aí no seu Eu queria no colocar uma exercício. coisa. O que eu estava com a Elo e com o Marcelo, né? E a Elo e eu não tivemos tempo de conversar depois sobre isso, mas eu saí dessa conversa com um incômodo, com uma pergunta e também com essa questão do entrelaçamento das vidas, das histórias, né? O quanto você toca o outro, quanto o outro te toca, e nós duas estávamos falando, né, sobre a questão de ser mulher, e o Marcelo colocou a questão de ser homem de um jeito que eu fiquei com essa sensação de incômodo e uma sensação de pergunta que eu queria conversar com ele e com a Elo, e a gente não conseguiu fazer isso. Então, também tem essa situação, às vezes você sai com uma questão para levar para a vida, né, para frente, e que ela não tem uma resposta. Ou não tem ainda, Ana, né? Talvez a gente... Esse também é um exercício, porque a vida não nos dá as respostas nos momentos em que a gente gostaria de tê-las, ou da forma que a gente gostaria de tê-las, né? Uhum. Essa capacidade de sustentar, como a Ana disse, né? Sustentar uma dúvida, uma pergunta, uma inquietação, acho que é também desse lugar que a gente pratica a nossa musculação no Profides. O que é isso? Talvez você encontre aí o Marcelo novamente para poder conversar com ele a respeito, né? Ou a resposta venha de outro lugar. De outro, exatamente. Né? Mas eu acho que esse ponto de que justamente também a gente, né, a ideia é abrir novas perguntas e abrir novas provocações, é esse lugar também, né? Ou seja, não é só para a gente processar e reolhar as coisas que já estão dadas, mas eu acho que tem esse lugar provocador do Profides e dessa prática mesmo, que é nos provocar a ver além, né? A ver mais, a ver o que está nesse sutil, assim, que eu acho que a gente falou desse lugar das relações, né? O que se revela nesse lugar sutil das relações, não só naquele óbvio das folhas e da raiz, que a gente já sabe que é folha e que é raiz, né? Ou que a gente já sabe que é A, que é B. Então, o que está nesse entre? O que está nessas relações? E se esticando para encontrar essas novas perguntas e essas novas reflexões que muitas vezes vão gerar incômodos mesmo, né? Ou seja, acho que é bom a gente ser claro com isso. Que tem um lugar, né, que não é um lugar só bonito e quentinho, é também você se provocar, né, para esse lugar. Quando a gente fala de... E acho que muita gente aqui chegou com essa fala, né? Trabalho no social, trabalho em empresa. O Marcelo nem está aqui, mas ele falou desse mundão da vida dele de trabalho, né? Como é que a gente chega normalmente com essa pergunta, como é que eu mudo essa realidade lá fora, né? E talvez essa descoberta de que a gente... para mudar lá fora, sim, talvez a gente seja incomodado na gente mesmo, no jeito como a gente costuma lidar com essa realidade, é algo que a gente deve trabalhar. Então, Beatriz, começando com você, com seus 8 meses e meio de gestação, talvez tenha aí essa pergunta, né? Do quanto é possível nesse momento. Mas eu tenho boas notícias também para te dar, porque a gente está com
a perspectiva de manter as inscrições do Profides abertas. Vocês, não sei se viram já a ficha de inscrição, se alguém já se inscreveu. Ana Maria, eu sei que já. Tem opção lá para constituir turma de manhã e à tarde, a gente está pensando também na possibilidade da noite, e a gente está pensando em começar uma turma logo agora, no dia 18 de maio, se essa turma se constituir, e manter isso aberto para novas turmas irem se constituindo ao longo do semestre e do segundo também. Então, talvez seja... Você pode respirar, que tem essa oportunidade ainda um pouquinho mais aqui para frente, né? E poder viver esse momento que é tão particular, tão especial na sua vida, com a chegada desse bebê, né? E ter a chance de, como a Ana, né? A Ana levou o Gael com quase 4 meses, um pouco mais, 6 meses, para o Artistas, né? A Helena carregando o filho mais novo dela também. Então, esse espaço permite isso, mas talvez se dê um pouquinho de tempo para respirar, e todas as pessoas daqui também são convidadas a olhar para o seu momento, né? A gente gostaria de começar, sim, com todos vocês, todas vocês, agora no dia 18, mas também estamos com essa possibilidade de ter novas turmas mais para frente. Tá tranquilo, Isis? Qualquer coisa, você tem os nossos telefones aí no chat. Nos escreva, por favor, nos telefone, tá bom? Obrigada por estar aqui com a gente. E acho que a outra pergunta aqui, tem 2 outras perguntas que mais me chamaram a atenção nas fichas. Uma tem relação, só mais 2 minutinhos eu vou levar, tá bom, gente? A gente já encerra. Uma é com relação a tempos. Então, o Profides, normalmente, como a Helena disse, ele acontecia presencialmente em 5 encontros de 4 dias cada um, imersivamente. Nessa edição virtual, a gente está trabalhando com um pouquinho mais de 3 meses. E são encontros ao longo de 12 semanas, mais ou menos, 12, 13 semanas. A gente considera que o Profidição, essa edição, ou esse jeito, são 3 ciclos, cada ciclo com 4 semanas. A primeira semana de cada ciclo, a gente tem sessões todos os dias, por no mínimo 1h30. Na sexta-feira é um pouquinho mais longo. E nas outras semanas, são 2 encontros por semana, de 2 horas cada um. Por enquanto, está um na terça, outro na quinta. Tá? Se a turma for de manhã, começa às 8h30. Acho que é terça e sexta, não é, Flora? Um na terça e outro na sexta, desculpa. Muito obrigada, eu sou maluquinha. Então, são encontros que na turma da manhã começa às 8h30, na turma da tarde começaria às 2h30, é mais ou menos esse o tempo. Entre uma sessão e outra, particularmente nessas sessões, nessas semanas que a gente tem 2 encontros, existem coisas para serem feitas no meio do caminho, trabalhos em grupo como esses que vocês fizeram hoje. Só que aí, com o tempo que vocês decidirem no grupo de vocês, no dia, na hora que vocês acharem que é importante. A gente estima que, por semana, vocês devem dedicar cerca de 6 horas, mais ou menos, 7 horas, por aí, para o programa por semana. Tá bom? Acho que é mais ou menos esses os cálculos. Tem leitura, tem encontro em que a gente discute leitura, tem encontro em que a gente faz esse tipo de exercício, tem encontro em que a gente exercita essa musculatura. Por exemplo,
da observação. Nessa semana em que a gente tem encontro diário, uma das práticas que a gente tem é justamente essa da observação. Observação de fenômenos vivos, que pode ser uma planta, pode ser uma pessoa, pode ser uma música, pode ser uma organização. Acho que isso em termos de tempo. E a outra coisa é com relação a dinheiro. A gente está com uma perspectiva muito inovadora desde o ano passado para esse programa. Apesar de ser uma iniciativa do Fonte, a gente está entendendo isso daqui como uma iniciativa que não é só do Fonte. E por que a gente está nessa? Porque a gente está entendendo que o Profides não é um produto, um curso que a gente pensa e entrega. Né? Tipo, acabei de fazer uma pós-graduação, um EAD, tem lá todo o material, as aulas virtuais, que eu vou lá, pago para a escola e recebo aquele conteúdo. Então, é uma construção coletiva, é um serviço que a gente constrói colaborativamente. E a gente está se esticando também para lidar dessa mesma forma, de não ser alguma coisa que eu compre ou entregue, também nessa questão financeira. Então, a gente quer lidar com a proposta financeira de uma forma tão viva quanto a gente lida com os demais conteúdos do programa. Tem parâmetro? Sim, tem parâmetro. E na medida do que a gente vai caminhando no programa, esses parâmetros são apresentados para vocês. Nós vamos ser 2 facilitadores por turma, devemos ter um monitor, tem alguns custos que isso devem cobrir. Os próprios facilitadores estão doando uma boa parte do seu do valor hora que normalmente cobrariam, e a gente está trabalhando aí com essa noção entre o que é necessário, o que normalmente se cobra no mundo por um programa como esse, e a possibilidade de vida de cada um. Porque uma das coisas muito relevantes para a gente tem sido isso daqui tem que chegar para as pessoas que normalmente não teriam condições de. Então, nós queremos praticar a fraternidade no limite do possível para cada um. Dando um parâmetro do que aconteceu no encontro do ano passado, a gente tinha aproximadamente um grupo de 20 pessoas, chegou a menos no final, e os custos do programa chegou a R$ 1.500 por participante pelos 3 meses. Mas isso não é o que a Domênica tem que pôr a mão no bolso e pagar, ou o Tadeu. Cada um vai poder, tem a chance, a oportunidade de contribuir no limite da sua possibilidade e também abrindo-se para essa possibilidade da generosidade e da fraternidade entre nós. A gente teve, né, pagamentos de, sei lá, o curso inteiro, R$ 500, eu acho que foi, e para pagamentos de R$ 5.000. Então, essa oscilação também permite isso, né? Que a gente tenha essa composição no final, assim. A gente teve uma oscilação, eu acho que foi bem grande, né, Flora, nessas 2 turmas. Foi mais de essa diferença mesmo, de quase 1.000% a mais, né? Eu não sei as porcentagens aí, mas essa relação de 500 para 5.000 ou coisa que o vale. E para vocês terem noção, a gente fez o ano passado e dessa vez a gente deve persistir nisso, até mesmo o partilhamento desse recurso entre nós é feito com a participação de vocês, e não é igualitário. Então, a gente se olha a necessidade de um, de outro, e vê o que foi possível conseguir de recursos com a turma, e aí essa distribuição também é feita dessa forma, considerando o contexto de cada um. Tá bom?
já são 6h08. Me desculpem pela demora, pelo atrasado. E queria dizer que a gente está aberta para ouvir vocês, para conversar, contar mais. Roberto e a Dima fizeram a turma passada, o Roberto segue na monitoria com a gente nessa nova turma, a gente está muito feliz com a presença dele aqui, então ele também acho que é um bom canal aí de conversa, e a Dima, né? Quem já fez é um bom canal de conversa, talvez até mais do que eu, a Ana e a Helena. Mas a gente segue fazendo, viu, gente? A gente segue fazendo os cursos umas das outras, uns dos outros, do que aparece, do Alan e da Su. A gente não para nunca mais de fazer essa história. É um vício, vira um negócio na vida. Um formigamento. E eu acho que tem uma coisa que é legal de dizer, é que não tem assim, as facilitadoras ou os facilitadores. A gente vai de participante a facilitador, sim, ó. Facinho, tanto é que aquilo que eu contei. Fui atrás de um programa que me interessou e tinha nascido no Profides Online. Vê que coisa. Então, eu queria agradecer muito a presença de todas e todos. Lucas, você quer perguntar algo? Alguém quer perguntar algo? Não, depois qualquer coisa eu sigo com você. A gente vai falando por WhatsApp. Tá bom? Obrigado, gente. Vai falar para a gente só dar uma espreguiçada, assim, ó, gente. Tá bom. Ai, obrigada, viu, por esse encontro, para a gente ficar sentado aqui, mas se nutrindo desse outro lugar, ainda que através das telas. É o que tem presença generosa de todos vocês. Tchau, foi um prazer. Tchau. Beijo grande, Dima. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Flora. Obrigada, Helena. Obrigada, Maria. Obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Cuidem-se bem. Obrigada a você. Florinha, acho que pode parar a gravação, né?